Brasil! Eu sou a Andressa Biata e esta é a nova temporada do AgriShow para Elas. Temos 5 encontros nesse segundo semestre de 2022 para conversarmos com mulheres incríveis sobre temas que se relacionam aos desafios da presença feminina dentro do agronegócio. No primeiro episódio, nós conversamos sobre a importância de nos organizarmos em comunidades, em grupos. E no segundo episódio, sobre liderança. Hoje nós falaremos sobre um tema que é muito desafiador, mas extremamente necessário, que é a sucessão. Temos aqui com a gente 3 mulheres incríveis que conhecem muito sobre esse tema, seja orientando os produtores, seja protagonizando sucessão dentro das propriedades. É com grande alegria que eu tenho aqui comigo Marielle Bife, que é especialista em sucessão e governança familiar no agro, colunista do Canal Rural e no canal digital da AgriShow. Coautora do livro Mulheres do Agro, Marielle vive em Diamantino, no Mato Grosso. Bem-vinda, Marielle. Obrigada pelo convite. Também com a gente, Mara Motter, que é proprietária da Granja Motter e Companhia, localizada em Três Arroios, no Rio Grande do Sul. Ela é suinocultora, pecuarista de corte, produtora de grãos com lavoura de milho, soja, trigo e cevada. Foi vencedora do Prêmio Mulheres do Agro em 2020, na categoria de pequenas propriedades. Bem-vinda, Mara. Olá, bom dia, Andressa. Bom dia, pessoal. Bom dia. Também Carla Sanches Rossato, que é médica veterinária e está à frente da agropecuária Rossato e Filhas. É produtora da região de Sertanópolis, Sertaneja e Santa Mariana, no Paraná, onde cultiva soja, milho e pecuária de corte. Foi vencedora também do Prêmio Mulheres do Agro em 2019 na categoria Grandes Propriedades. Só premiadas aqui, que luxo! Meninas, muito obrigada por estarem com a gente nesse AgriShow para Elas. Hoje a nossa conversa, como eu disse, é sobre liderança, esse tema que é tão importante para a gente, principalmente para nós mulheres que estamos aí no seio do lar, e a gente muitas vezes é necessário que a gente se envolva tanto aí nesse assunto que é a sucessão, né? Preparando também filhos ou como filhas. Já que grande parte, né, dessas empresas rurais que a gente sabe são familiares, então esse é um assunto que é muito importante. Vamos então para as perguntas. Primeiro, Marielle, ao longo dos anos você se especializou em sucessão e governança familiar. Você pode dar para a gente um panorama de como que está essa sucessão dentro do nosso país, dentro das propriedades brasileiras, e quais são os principais desafios para que as sucessões sejam bem-sucedidas? O que é que a gente tem que fazer, Marielle? É a pergunta do milhão. Essa pergunta vale ouro, hein? Olha só, nós temos propriedades hoje muito mais profissionalizadas que antigamente. Eu venho de uma família de produtores rurais, meu avô foi produtor, meu pai foi produtor, e antigamente a gente via os herdeiros e os sucessores participando muito das atividades operacionais da propriedade, né? Então, quando acontecia alguma coisa, ou quando alguém vinha faltar, enfim, ou quando a propriedade era dividida, muitas vezes esses filhos, né, não conseguiam conduzir o negócio porque não participavam da gestão efetivamente, não tinham uma visão estratégica do negócio, então era muito mais braçal. E com esse avanço da tecnologia para o campo, de inovação, com a chegada dos sucessores, né, o campo se tornando mais atrativo através desses acessos, hoje a gente faz tudo na palma da mão, consegue ter o controle mesmo não estando na propriedade 100% do nosso tempo, o campo se tornou mais atrativo, e esse processo de profissionalização é um caminho sem volta, como a tecnologia também, porque as propriedades precisam estar cada vez mais competitivas para se manterem no mercado. Sobre os principais desafios, existem vários, né? Depende muito da dinâmica da família e do modelo do negócio, mas de maneira geral, eu acredito que um dos principais a primeira coisa é o alinhamento de expectativas. A gente tem muita dificuldade de alinhar expectativas, de trazer opiniões diferentes para a mesa, principalmente porque a gente às vezes tem modelos muito tradicionais de gestão, né? O avô fez assim, o bisavô fez assim, o pai fez assim, então para que eu vou mudar a forma com que eu estou fazendo? Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é virar a chavinha, né? E olhar a propriedade como uma empresa de fato, profissionalizar a empresa, não ser só a extensão da família, então separar família e negócio, separar despesas, e aí pensar no processo de capacitação de todos os envolvidos. A gente pensa muito em capacitar só o sucessor,
porque ele precisa de preparo para assumir a posição dele no futuro, mas a gente também precisa capacitar o sucedido para que ocorra esse processo de desprendimento e capacitar os herdeiros também e os familiares que fazem parte de todo esse entorno aí da empresa familiar, para que eles também possam contribuir dentro dos seus papéis, né? Entender os seus papéis, entender os seus pontos de contribuição. Excelente, Marielle. Essas expectativas têm que estar muito alinhadas, né? Eu também passo aqui por uma sucessão, né, dentro da propriedade da nossa família, e realmente acho que se não fosse, e sempre ouço também, né, das dificuldades, e se realmente não tiver alinhado com o sucedido, né, aquilo o que vai ser feito a partir dali, como ele vai continuar na gestão, como tudo isso vai ser passado, realmente não é possível, né, não é possível porque a pressão não pode vir para que as coisas fluam de uma forma melhor, né. Agora, Mara, você pode contar para a gente um pouco da sua história de sucessão familiar? Você enfrentou preconceitos, né? Além de jovem, mulher, como foi assumir a propriedade? Olha só, bem desafiador, né? Porque além de mulher, eu estava com 19 anos na época e foi uma sucessão não programada, foi literalmente assim da noite para o dia. Mas teve muitas pessoas que desacreditaram no meu trabalho? Teve. Mas eu digo que elas foram importantes, de certa forma, porque elas me impulsionaram ainda mais a ir buscar conhecimento, participar de dias técnicos. Eu não consegui fazer uma faculdade, mas eu fiz um curso técnico de gestão, o que me ajudou muito nessa questão de organização, de como fazer. Isso que a Marília disse, em separar o dinheiro que é da empresa, o dinheiro que é da família, isso é muito importante. E muitas empresas hoje, na agricultura, muitas famílias, aliás, acabam não fazendo. E às vezes acabam tomando decisões erradas em função disso, né? Então eu digo que as pessoas que me deram a mão foram muito importantes, a minha equipe assim foi sensacional a me acolher e me mostrar também como poderia ser feito, porque literalmente eu não entendia praticamente nada do nosso negócio, né? Eu estava aqui com o pai, mas eu me dedicava à minha filha, que ainda tinha 3 anos, e como que eu teve uma gravidez precoce, eu ainda estava assim, com o emocional, sem saber para onde, o que eu faria, né? Então, aconteceu tudo isso, e eu sempre digo que foi o propósito de Deus eu estar na agricultura, né? E eu amo o que eu faço, porque assim, ó, a gente cresceu muito, então eu pude entregar hoje para o pai uma propriedade que, até entanto, quando que eu recebi, a gente trabalhava só com área de grãos. Aí a gente foi crescendo e agregando. Hoje a gente tem a suinocultura, tem a área de grãos em maior quantidade e também a pecuária, que é algo que eu sou apaixonada, né? E ser conhecida pelo prêmio em 2020, então, sem palavras, né? Eu poder entregar para o meu pai isso que a gente enfrentou, assim, anos com uma dificuldade imensa com a saúde dele. Mas é grandioso também eu poder ter ele ao meu lado, porque ele sempre teve aí para me dizer, me dar aquele suporte, sabe? Porque foi muito difícil. Teve dias assim sabe, foi barra pesada mesmo. Mas eu precisava mostrar para ele que eu era capaz, eu precisava seguir. E ele estava aí para me dar esse suporte. Não, vai lá, você consegue, Mara, sabe? Então, e ele não via assim problema. Imagina, são 15 anos atrás, né? Meu pai não via problema em eu estar em cima de um trator. E eu foquei muito nisso. Então, por isso que, graças a Deus, assim, a gente conseguiu crescer e agregamos muito. Não, quando a gente não sabe, né, que as coisas não são possíveis, quando ninguém fala pra gente que é impossível, simplesmente não é, né? Porque a possibilidade está ali para fazer acontecer. E eu vi que você ganhou como pequenas propriedades, mas a propriedade da Mara em estrutura é enorme, né? E tudo que ela produz ali é pecuária de corte, de porco, é grãos, então é pequena propriedade no tamanho, talvez, mas não na estrutura e na produtividade, né? Isso que é mais bacana e com certeza um dos motivos por você ser uma premiada. Parabéns. Agora, Carla,
Também um exemplo de mulher do agro, super inovadora e atuante enquanto mulher do agro. Desde pequena gostou de estar no campo, né, Carla? Como que foi esse processo de sucessão por ser mulher e assumir a propriedade? Conta pra gente. Oi a todas aí, a todos que estão nos escutando. Graças a Deus, eu sempre gostei, eu sempre acompanhei os meus pais. A minha mãe sempre passou para nós que nós podíamos fazer o que a gente quisesse, desde que a gente fizesse com dignidade, seriedade, né? E nunca fosse uma a mais na vida. Fosse a Carla, a Roberta e a Juliana, que são as minhas irmãs, né? Então, que a gente tudo colocasse muito amor e muita dedicação. Então, eu cresci escutando isso e acompanhando a vida dos meus pais, né? A minha mãe sempre ajudando ele na parte administrativa e meu pai ligado no campo. Então, eu falo que eu cresci ali agarrada na barra da calça do meu pai, sempre na fazenda, em empresas. E quando eu me formei, eles vieram para mim e falaram: Carla, você quer seguir os nossos negócios, continuar seguindo os nossos negócios, ou você quer montar um negócio próprio para você? E eu nunca tive dúvida do que fazer. Eu falo que eu fiz, eu sou médica veterinária, optei por fazer medicina veterinária justamente para ajudar eles, né? Suceder eles. E a nossa sucessão foi por opção, né? Não tivemos dificuldades, não tivemos problema nenhum, graças a Deus. Eu tenho os dois comigo até hoje. Hoje são eles que me acompanham, né? Eu acompanhei eles aí até 2000. A partir de 2000, a gente foi a coisa acontecendo naturalmente mesmo. Aos poucos ele foi passando, foi deixando, né? E na hora que nós vimos, eu já estava na administração dos negócios e ele me acompanhando. Então, eu falo que eu tive muito essa felicidade, né? E hoje, até hoje, eu troco muita ideia com eles. Antes era Agropecuária JR Rossato. A partir do momento que eu comecei a administrar, eu falei para ele para a gente estar mudando o nome da nossa agropecuária para Rossato e Filhas, já que as filhas iam começar a estar na administração. Eles sempre me apoiaram, os dois, né? Tenho as minhas irmãs também, a Roberta e a Juliana. A Juliana, ela nos acompanha mais de longe, porque ela é farmacêutica. A Roberta tem uns 4 anos, 3, 4 anos, que eu estou trazendo ela comigo também, porque eu sempre falei para ela que é importante ela também estar participando dos negócios, como a Juliana, elas estarem por dentro de tudo que nós temos, do que nós fazemos, porque eu falo que ninguém é eterno. E eu acho que o pior é a gente ter que fazer uma sucessão ou uma transição sem a pessoa estar no negócio, que a gente vê as dificuldades enormes que acontecem, né? Então, eu falo que nada melhor do que todos do negócio, não falo estar à frente, mas estarem participando. Então, eu procuro muito as decisões maiores a serem tomadas, estar participando todos, né? Por dia de amanhã, todos estarem por dentro do que está acontecendo e, se precisar de continuar, eles saberem qual está sendo a minha ideia para eles poderem continuar. Então, é assim que a gente vem fazendo. Eu mudei muitas coisas depois da minha entrada, porque então era só meu pai, ele não separava essa parte de dinheiro, o dinheiro da fazenda era o mesmo ali. Hoje nós temos todas as contas separadas, então eu faço com que nós fazemos o ciclo todo, certo? A única parte que nós não fazemos é a parte de armazenagem e secagem ainda, mas a parte de colheita, de transporte, plantio, pulverização, tudo nós que fazemos, tudo isso é contabilizado separado. Eu falo que é como se tivesse não, que a gente tem a Rossato e Filhas Transportes, que daí entra toda essa parte de maquinário. Então, tudo isso é contabilizado como se não fosse nosso, fosse um terceiro. Então, isso daí é uma dificuldade que eu tive no começo com o meu pai, porque ele falava: filho, é nosso, mas ele tem que se pagar. Se ele não estivesse pagando, não tem por que a gente ter.
é melhor a gente contratar um terceiro. Então, eu fui separando. Então, a dificuldade maior que eu tive na introdução dos negócios foi para separar realmente tudo isso daí. Então, hoje é separado por propriedade, cada propriedade é separada por talhão, ainda a gente tem, e temos também essa parte contabilizada de maquinário, transporte, tudo separado mesmo. Então, eu acho que o fundamental é isso daí, é não separar dinheiro particular do dinheiro do negócio, né? Então, isso daí tem que ser totalmente separado. E é o que a gente vem fazendo e graças a Deus tem dado certo. E fora o amor que eu tenho pelo agro, né? Eu falo que tenho muita sede de produção, de tecnologia, então eu fiz muita mudança nessa parte também, né? E graças a Deus a gente vem crescendo. Esse negócio da separação, gente, é muito engraçado, né? Porque a hora que você fala assim, não, ó, esse aqui é Prolabore, esse aqui é da fazenda, você entendeu? Esse é Prolabore, não é da fazenda. Mas é tudo isso de Prolabore, se você gasta isso para fora da fazenda, é tudo isso de Prolabore que se tira. Olha, é desafiador mesmo, Brasil, mas ó, acho que a gente tem exemplos aqui que você finalizou lindamente, Carla, porque acho que se não fosse o amor, a sucessão também é muito difícil de acontecer de uma forma tão bonita como a gente vê nesses exemplos, sabe? Né? E graças a Deus vocês conseguiram que os pais de vocês estivessem juntos para passar, né? Mesmo que às vezes em dificuldade, mas se não fosse esse amor e o respeito ao legado, que eu acho que é muito o que a sucessão também tem que pontuar, as coisas não seriam possíveis e não seria tão prazeroso como é para a gente trabalhar dentro do agronegócio, né? E Marielle, conta pra gente, nas sucessões que envolvem nós, mulheres, existem diferenças? O que você vê de diferente? Bom, a Mara já colocou, né, que no começo ela teve bastante preconceito. Eu fiz um trabalho do meu MBA na Exalc que eu entrevistei mulheres do Brasil inteiro para entender quais eram os desafios que essas mulheres enfrentavam enquanto herdeiras ainda e por que muitas vezes elas nem concorriam às sucessoras do negócio. E assim, abrir um campo para elas responderem anonimamente no final, né, para se sentirem à vontade de expor as vulnerabilidades, as dores. E foi assim chocante, porque eu sabia que existia preconceito, existe com a gente também de alguma maneira, mas como a Mara bem disse, é o que a gente faz com o que as pessoas fazem com a gente que dita a regra. Então, assim, né, se a pessoa não acredita em você, ok, vamos andar com quem acredita na gente, então, e se ninguém acreditar também, vamos nós acreditar, né? Então, assim, eu acho que parte muito desse princípio, mas infelizmente tem sim preconceito velado também, né? A gente vê agora um movimento muito mais forte dessas mulheres que ganharam vez, ganharam voz, mas se a gente fosse, meu marido é agrônomo e há 15 anos atrás, não precisa ir tão longe, as meninas estão aqui também e vão poder confirmar isso, você também, Andressa, dia de campo não tinha uma mulher, né? Então, era algo que o conhecimento era técnico, era só para homens, era voltado para homens. E hoje a gente vê que as mulheres expõem muito mais essa sede de profissionalização, de conhecimento, de buscar, para, de fato, levar para dentro da propriedade e transformar isso. Mas ainda em alguns casos é desafiador, como eu falei da monografia, por exemplo, os pais falando para as filhas, você vai estudar fora e depois você volta para o negócio, então. Aí a filha foi, fez agronomia, estudou, se capacitou, voltou para o negócio, quando voltou, falou, agora seu irmão já está tocando, não tem espaço para você aqui. Então, assim, ainda existe muito preconceito. Frases do tipo assim, você só vai comandar o negócio depois que eu estiver morto, enterrado, né? Assim, pesado para a gente até expor isso, mas tem que entender que ainda é uma realidade também dentro da propriedade. E que como é que a gente vence isso, né? Como é que a gente vence esse preconceito? Eu falo que, assim, sempre tem que fazer uma análise individual. A Carla colocou uma coisa ali que é muito real e é o que a Mara viveu também, com certeza. A sucessão, ela é um processo. A gente não chega do dia para a noite dentro do negócio, aprende tudo, consegue entregar resultado, consegue mudar o comportamento das pessoas que estão envolvidas. E, assim, existem vários fatores, né? Esse tradicionalismo, essa resistência, ela às vezes está muito mais condicionada à pessoa que está transmitindo isso, que tem medo de perder o poder, medo de perder a utilidade, sente o ego ferido, né? Se sente ameaçado por alguém competente que está chegando agora. Então, também é um processo de criar confiança.
e essa confiança a gente vai conseguindo aos pouquinhos, entregando o resultado. Então, não adianta também chegar na propriedade, querer fazer tudo, querer mudar tudo do dia para a noite, porque, como você falou, também existe uma questão de honra ao legado. Tudo que foi construído também exigiu conhecimento, esforço da pessoa que está na condução, ou do fundador, ou da geração que estiver no comando dos negócios. Então, também entender esse espaço, entender a hora da gente chegar, onde a gente pode contribuir. Às vezes a gente vai fazer um monte de coisa que a gente não gosta primeiro, para depois a gente poder fazer as coisas que a gente gosta. Então, acho que entender isso diminui um pouco esse peso, né, desse desafio de, em algumas propriedades, em algumas famílias ainda, ser mulher ainda é uma barreira. Mas eu acho que com todo esse movimento, com todo esse espaço que as mulheres vêm conquistando, eventos, empresas apoiando, as coisas vão se tornando mais comum e devagar vai também acontecendo esse processo de desprendimento. Eu que estou há poucos anos, eu falo que eu ainda estou no antes, né? Como só faz 4 anos, eu ainda estou no antes. Vocês estão todos no depois, já eu estou no antes. Mas eu vejo esse processo como tem crescido nesses últimos anos que eu acompanho, como se fortaleceu. Realmente, é bonito de ver, né? Porque eu acho que realmente esse processo tende a fortalecer o agro como um todo, né? Não só para nós como mulheres, porque cada uma tem uma participação. Mara, a sua sucessão foi forçada, né? Devido aos acontecimentos, e com todo esse aprendizado, como que você tem trabalhado isso com os seus filhos? O que você já fez? O que você está fazendo? Como você pretende levar a sua sucessão a partir daqui? Olha só, eu pretendo deixar um caminho mais preparado para eles, né? A Tainá está no 2º ano do colégio agrícola, está com 17 anos, e o Henry, ele acompanha a gente, é um menino apaixonado pela pecuária, né? Então, assim, eu acho que é só organizar eles aí, porque amor dentro deles tem pelo nosso negócio, né? Então, com certeza, profissionalizar eles e já incluir. Inclusive, a Tainá, ela já me ajuda algumas coisas na questão do financeiro. Ela não consegue se dedicar muito porque a aula dela é no período integral, então exige bastante dela ainda, né? Mas aqui no âmbito regional, eu fui a idealizadora do Grupo Unidas pelo Agro, né? Então, são 24 mulheres que atuam no grupo, suinocultoras, citricultoras, trabalham com avicultura também, grãos, enfim, diversas áreas. O que a gente pretende é deixar um caminho mais aberto para esses sucessores que estão vindo e para ser um caminho mais tranquilo para eles. Os grupos de apoio, como a Marilei disse, é muito importante porque colocam a gente num nível igualitário. No trabalho não tem diferença, não tem homem e mulher, né? Claro, aqui no nosso negócio, por exemplo, o meu marido ele fica mais na parte operacional e a nossa equipe, e eu fico mais na gestão, né? Também vou a campo, mas eles têm uma facilidade maior com as máquinas, né? Então, eu acredito que homens e mulheres dentro do agronegócio se completam. Dia 27 de agosto, inclusive nós do Unidas pelo Agro, a gente promoveu um evento que a gente reuniu 310 pessoas aqui, e foi o Conexão Agro, justamente com essa intenção, que é a conexão de homens e mulheres que faz acontecer, e a gente gera resultados muito melhores, né? Então, foi um evento bem bacana, foi a primeira edição, e já estamos pensando aí para um 2023, porque teve um impacto bem grande regional. Gente, isso que é bonito de ver, né? A tal da mão na massa. Olha, fazer acontecer é o que diferencia a gente, né, das pessoas que não evoluem enquanto qualquer tipo de empresa, né? Porque às vezes, igual você está falando, Mara, você está incentivando, você está fazendo não só o seu, mas você está buscando mostrar isso para a sociedade, você está tentando dividir ensinamentos. Então, essa mão na massa, esse movimento é extremamente importante, né, gente? Parabéns. Carla, e você, como que você vê o futuro? Você já começou a sucessão aí com o seu sobrinho? Você pode contar o que você está fazendo? Quais são os seus sonhos? Como eu vejo o futuro, hoje não. Desde que eu assumi, eu vejo de 2 maneiras.
cada vez mais introduzindo mulheres nele, que é o que eu tenho feito aqui na região, fazendo eventos, às vezes até só para mulheres mesmo, para elas ficarem à vontade, perguntarem, tirarem as dúvidas. Então, todo o ciclo de soja, milho, da pecuária, se está na época de plantio, eu procuro trazer palestras sobre variedades de milho, sobre manejo, e na soja a mesma coisa. Para quê? Para que as mulheres possam trazendo seus filhos. Eu vejo que é um caminho mais fácil de estar trazendo os filhos até a sucessão, sabe? Porque a mulher, ela é mais delicada, ela tem mais amor, ela sabe de uma maneira, às vezes, melhor de chegar. Então, ela tem aquele jeito feminino de ser. Então, eu vejo que através das mulheres a gente tem conseguido trazer a sucessão, né, os sucessores mais próximos do campo, e está colocando esse amor, porque eu falo assim, a minha fase foi a fase de que o pai queria que o filho fosse estudar fora, que o pai fosse um doutor, um dentista, e não para trazer os filhos. E hoje eu vejo que eles têm grande dificuldade com isso, né? Eu falo assim, eles deram um tiro no pé, né? Porque eles precisam, e eles colocaram isso daí nos filhos, de sair e estudar fora e não voltar mais. Então, eu vejo que com a entrada das mulheres, a gente está conseguindo trazer isso daí novamente. Então, é um dos fatos que eu vejo para o futuro. Quanto à sucessão, eu não tenho filhos, então eu tenho procurado passar esse amor e essa sucessão para os meus sobrinhos. Hoje eu já tenho um sobrinho, o Fábio Roberto, que ele está comigo no negócio. Ele, na época de colheita e plantio, eu podia contar com ele 100%, que ele era assim, o primeiro a chegar, o último a sair e tal. Acabava o plantio e a colheita, eu tinha que ficar laçando ele. O que eu fiz? Cada vez eu introduzi mais a tecnologia no nosso negócio e procurei a responsabilidade dele. Então, cada vez que eu ia aumentando essa parte de tecnologia, que é uma parte que eles amam, eu trazia ele para o negócio. Fábio Roberto, nós estamos implantando isso é sua responsabilidade. Então, hoje, nós estamos com o nosso sistema 100% digital. Então, nós controlamos as máquinas através do digital. Então, fazemos taxa variável, tanto no adubo, na semente. A pulverização, ele já é responsável de estar colocando no sistema o que vai passar, dosagem. Então, para quem for aplicar, ele já entra lá, ele já vê a dosagem. Depois, nós fazemos os acompanhamentos de mapa de produção, de como que nós vamos fazer essa adubação, ponto de coleta. Agora nós estamos fazendo todas os manejos, a correção do solo, tudo em taxa variável. Então, tudo isso daí eu coloquei como responsabilidade dele. Ele que tem que estar alimentando, é ele que tem. Nós sentamos todos juntos para estar decidindo, mas a responsabilidade é dele. Então, eu falo assim que a tecnologia é duas maneiras. Uma maneira da gente produzir mais por metro quadrado, com uma maior sustentabilidade e um gasto menor, porque você vai entrar com a dose certa, no momento certo, né? E também de estar trazendo esses jovens para dentro do agro, porque é uma parte que eles gostam. Eles são totalmente digitais, né? E a facilidade que eles têm nesse negócio também do digital, da tecnologia, é muito maior que nós. Então, vem ideias novas que a gente tem que estar aptos a escutar e a implantar. Então, eu falo que depois que eu comecei a usar esse lado para trazer ele, nós mudamos muito o nosso manejo também, com a soma dele, e ele agora, tipo assim, ele quer fazer, ele quer mudar, ele está vendo o resultado, né? Então, a gente, tipo assim, quando chove bem, a gente produz mais. Quando chove menos, igual nós temos acontecido nos últimos anos aqui, nós também produzimos mais, né? Porque nós estamos colocando tudo no momento certo. Então, e ele tem visto o resultado nisso nossa, ele, tipo assim, ele cresceu, ele mudou, sabe? Então, e eu tenho sempre na colheita, no plantio, entre safras, eu procuro estar levando todos os sobrinhos, até ele tem 2 filhos já, a gente leva para estar mostrando. Eu falo assim que o mais importante no nosso negócio é você plantar o amor.
né? Porque tem que ter o amor, não pode ser só números. Porque se for número, muitos momentos eles saem do negócio. Né? Eles vão para alguma. Eles não têm aquela visão de passar uma safra que teve uma frustração, nada. Então, nossa primeira coisa, nós temos que plantar o amor, para que não seja só número. E através do amor venham os números. Né? Então, é isso muito que eu tento passar para eles, que é o que meus pais me passaram. Né? Então, seria isso daí. E o meu sonho é isso daí, é o que eu venho fazendo, né? Trazer as mulheres para junto de nós, mostrar que elas são capazes e que elas tragam seu filho. E o que eu passo muito para elas é não precisa de competir. Existe lugar nesse mundo para todas e todos, né? Mas venham somar com a sua família. Né? Pega aquele ponto que vê que está mais deficiente, que está precisando, comece a organizar aos poucos. Não bater de frente, não falar que é errado, porque para mim não existe certo e errado. Existem maneiras de se fazer, mas sempre nós podemos melhorar, sabe? Então, ir ajudando, e aos poucos, e somando, né? E crescendo os seus negócios, mostrar que com a entrada delas, o negócio pode crescer e não dividir. Né? Que a gente vê muitos casos também de querer competir em campo. Então, eu falo que não existe competição, né? Existe a gente estar melhorando, pegando os pontos fracos e estar melhorando. E não querendo competir com a parte que a pessoa já faz bem feito. Né? Então, é esse o meu grande sonho. Né? Cada vez mais a igualdade no nosso negócio, né? E cada vez mais trazer esses jovens para dentro dele e, acima de tudo, com muito amor. Não, com certeza. E quanto a gente tem a agregar cada um no seu perfil, né? Sejam as mulheres, às vezes com um perfil mais agregador, seja os jovens com um perfil mais tecnológico, e é nosso papel também, enquanto sucessores, nos prepararmos para sermos também sucedidos, né? Então, aí, preparar esse ambiente, trazer a tecnologia, o que você falou é fundamental mesmo. Preparar, a gente tem que entender, isso é tão diferente do que acontecia antigamente, né? Preparar aqui esse campo para que eles também queiram fazer a sucessão, né? E antigamente isso não era visto. Então, eu acredito que a evolução do agro, ela passa por tantas coisas, né? Desde a sustentabilidade quanto a gestão, e com certeza é essa mão na massa de todos que vai fazer aí a diferença. Meninas, muito obrigada por essa conversa super rica num assunto que é tão importante, que é a sucessão familiar. A gente desempenha um papel que é fundamental dentro do agro, e o objetivo aqui desse programa do AgriShow para elas é dar visibilidade a tudo isso. Muito obrigada, Marielle. Eu que agradeço o convite, é sempre um prazer poder falar um pouquinho sobre sucessão, encorajar outras famílias, outras mulheres e outros homens também, que bem como as meninas falaram, gerações são complementares e gêneros também, então a gente pensar sempre isso, que cada um pode agregar e somar para o negócio para que ele possa ser, de fato, continuado com qualidade. Com certeza, parabéns pelo seu trabalho. Mara, muito obrigada pela participação. Capaz, eu que agradeço que essa nossa pequena experiência sirva para motivar outras mulheres a estarem junto no agronegócio, né? Impulsionar elas ainda mais. E essa turma que vem aí, que possa estar preparada, né? Com certeza. Tem que estar, né? Porque o arroxo é grande. Carla, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, eu gosto muito de estar sempre participando. Eu falo que a gente acha que vai entregar, mas a gente sempre recebe, né? E eu queria deixar um recado aqui para todos. Gente, abra a mente, a cabeça e vamos aos cursos. Eu falo muito para a Marielle, que eu tenho a minha irmã, a Roberta, ela mudou assim completamente depois que ela começou a fazer os cursos voltados à sucessão. Então, ela sempre foi uma apoiadora, assim, eu sempre tive ela do meu lado, mas agora eu falo, Roberta, agora eu tenho muito mais você do meu lado, né? Então, eu falo assim que a gente tem que estar disposto e aberto, porque as coisas acontecem muito rápido, né? Então, a gente tem que estar aberto a cursos, a palestras. Para quê? Para a gente ir junto com a evolução, né? Então, eu quero deixar, assim, eu acho que o principal
é estar aberto e realmente ir para cursos, escutar profissionais que estão na área e que possam nos orientar da maneira certa. E levar, né, para nossas propriedades tão diferentes, né, porque não tem uma receita de bolo. A realidade. Pegar os cursos, né, Andresa, e tá empregando no nosso dia a dia, né? Eu falo que o agronegócio, ele não tem receita para nada, porque cada um é de uma maneira, enxerga de uma maneira, e todos estão certos, né? E cada um tem sua realidade. Então, eu falo, é pegar as experiências e se adequar a nós, né? A cada pessoa, né? A cada maneira de ser. E tomara que cada vez mais as pessoas realmente tenham essa consciência, né, e sensibilidade de tentar melhorar cada dia, né, pelo melhor do mundo todo, né, como falando no geral aí, na sustentabilidade em todos os seus pilares. Muito obrigada, meninas. A gente termina aqui o 3º episódio do AgriShow para Elas, que falou sobre sucessão, e eu espero vocês para o próximo episódio no mês de outubro. Até lá, tchau, Brasil!